galera! Nosso 5º episódio do AceleraCast. E Marquinhos, uma coisa que ia começar brincando, tá tomando a proporção que eu não sei nem onde vai parar. Mano, nós fomos atrás e achamos o cara, né? Pegamos na agenda dele, ele aceitou o convite e a gente trouxe aí Alex. Pra mim... Antes de Dubai, né? Antes de chegar em Dubai da Maldivas, que ele falou pra nós que tá indo. Nós não trouxemos o charuto dele, mas nós vamos uma hora trazer. Mas é um cara que nos inspira muito. E o AceleraCast é isso. São de pessoas que do nada fizeram coisas extraordinárias, do nada continuam fazendo, do nada criaram o seu nome, criaram a sua reputação, né? E graças a Deus a gente tá aqui para reconectar amigos, porque é um amigo de longas datas. Foi meu coach, é até hoje. Até hoje eu passo o WhatsApp, pergunto pra ele quando a batata tá assando. Então, cara, seja bem-vindo no nosso AceleraCast, irmão. Seja muito bem-vindo. Que é isso pra mim, ó? Aqui essas turbinas, porque o avião vai decolar, né? Pra mim, bom demais. É uma honra poder estar aqui compartilhar com você aqui o seu 5º episódio aqui do podcast, a gente falar sobre acelerar resultados mesmo. É isso aí. Sabe, o mundo existe muitas oportunidades para todos nós. E tem muita gente chorando, né, todos os dias, pedindo a Deus uma oportunidade, e às vezes a melhor oportunidade é aquela que está disponível agora nas suas mãos, né? Seja trabalhando na empresa que ele está, seja trabalhando como autônomo, e ele acaba desprezando oportunidades de realmente gerar resultado. Então hoje a gente vai falar para você que quer ter mais resultados, se você é autônomo, se você é um corretor, se você é um empresário. Você precisa ficar ligado, porque algumas verdades vão ser ditas aqui hoje, hein? Eita lá aí. Ó, deixa eu começar, cara, porque assim, ó, eu fiquei abismado. Quando o Juliano falou assim, vou trazer um coach, eu pensei assim, cara, será que eu tenho que ir com uma roupa de esporte? Porque assim, ele vai colocar a gente pra malhar aqui, pra gritar, pra fazer... Quando o Alex chegou lá, brother, assim, ó, tipo, uma calma, uma paz... Uma tranquilidade, quase que eu pensei assim, cara, eu vou colocar um incenso aqui, tô levitando. Então assim, Alex, primeira pergunta, brother, como que é essa, assim, percepção das pessoas com relação a coach hoje em dia? Cara, essa pergunta eu adoro responder, porque o coaching ele perdeu o seu valor por vários profissionais que adotaram como nome coach de vendas, coach de terapia, coach de divórcio, coach de casamento. E nada dessas atividades são coach. O coach é uma metodologia séria, consistente, prática, pragmática e 100% orientada para resultados. Então, ficar pulando, dando palmas, chorar, gritar yes, 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 dizer paz, paz, alegria, alegria, isso não é coaching e não é. Existem histórias de que é um coach moderno, né? Esse é coach do blá blá blá, porque o coach ele é resultado. Sabe, é trabalhar onde você está hoje, identificar onde você quer chegar e dali criar uma jornada diária do que precisa ser feito até chegar lá. Então, infelizmente, o coach tem sido me ajuda aí, gente. Que travou a língua. Discriminado? Descredibilizado? Descredibilizado. Travou aqui agora, hein? Descredibilizado. Ontem eu também não tinha uma palavra que não saía aqui ontem. Que é isso? Eu vou nem arriscar de novo, hein? Então ele acabou sendo discriminado, mas o meu papel é poder levar clareza às pessoas, que é uma metodologia incrível para você que quer ter mais resultados. Se você quer um apoio para gerar mais resultados, você precisa de um coach. É o personal trainer dos negócios. Cara, e assim, Alex, eu sou um cara chato pra caramba, eu sou enjoado. E eu tive a experiência com o Alex em 2010, eu contratei o Alex como coach, cara. Em 2010 eu fui coach do Alex, e a história foi muito engraçada, né, Alex? O Alex, na época, ele trabalhava como gerente comercial, não sei, na Igreja Videira, na Rádio Videira, né? Ele é um cara responsável lá na Rádio Videira. E eu queria montar um plano de ação dentro da Videira. Eu já tava na imobiliária, falei, não, eu quero pegar aqueles 5 mil clientes, né? 5 mil videirenses, sei lá como é que chama, e vou vender pra esses caras. E aí eu conheci esse cara do nada, não conhecia ele, né? Eu já tava em Goiânia desde 2000. Você veio de São Paulo, né, bro? Eu vim de São Paulo, do interior. E o Alex, muito educado, me recebeu lá, a gente começou a andar. Eu lembro direitinho, Alex. Não sei se você lembra dessa história. Lembro. E aí tinha a livraria da Videira, né? E tinha um livro, cara, assim, ó, Jesus Coach. E eu olhei aquele livro e tal, olhei pra cara do Cara, Alex. eu preciso arrumar um coach. Eu falei, Alex, eu preciso arrumar um coach. Ele falou assim, eu sou o coach. Depois nós podemos falar sobre ele isso. Ele já era, mano. Aí a gente criou a conexão ali,
né? Criou uma amizade, começamos a se falar. Eu contratei ele, eu lembro direitinho, eu ia lá no escritório dele no Bueno, era uma salinha pequena, cara. Ele tava começando nessa área, mas ele tava ainda na Rádio Videira, depois ele saiu. E aí nós começamos as sessões. E eu tive um pulo muito grande, mano. Eu tive um pulo extra, foi coisa, por exemplo, eu não tinha faculdade nessa época, eu tinha uma frustração de não ter a faculdade, mano. Eu era frustrado. E a gente começou com o processo, porque eu tinha que buscar documento lá na minha cidade de Franca, e eu tinha preguiça, eu não ia, né? Depois eu entrei na Athletics, comecei a nadar em 2010, porque tava nas nossas sessões. Foi dentro de um processo. Dentro de um processo. Pensei que quando você tava lá, você era já nadador há muito tempo. Pois cara. é, mano. Meu pai nadou muito tempo. Meu pai foi campeão paulista de natação e tal. Então eu tinha a natação sempre me seduziu. E também os processos lá dentro da empresa, eu acho que eu tava na Polo e eu queria subir de cargo. E o Alex comigo, puta, ele fazendo sessão. Eu lembro que eu fazia uma sessão lá fora, mano. Você fazia uma sessão comigo na calçada, cara. E então, assim, cara, não adianta falar mal de coach pra mim. E, cara, eu tenho uma certa credibilidade porque eu sou pragmático, eu sou razão também. O meu negócio, o cara mandrake não fica comigo, não trabalha comigo. Então, se o cara vem falar pra mim que coach não vira, cara, mano, é uma mentira mesmo, cara. Se você quiser ter grandes resultados, se você quiser pular de um ponto A, agora ele fala, para um ponto B. Eu pulei de gerência para diretor, de grandes empresas, né? E até hoje eu converso com ele. Depois eu tive outras experiências com terapia. Então eu sempre tive gente me instruindo. Então, cara, não adianta falar comigo, porque eu tive isso, né, Alex? É diferente se eu ouvir que alguém teve. Eu tive. E eu recomendo até hoje para todo mundo. Falo, cara, você precisa de um coach. Você sabe o que tem que fazer, você não faz, você tá na preguicinha, você tá no mimizão, né? Então pega um cara, né? E aí eu indico muito o Alex, porque o Alex, ele... eu já tive outros coaches, tá? De A3, consultoria, que é top aqui. E eu não é puxando teu saco não, Alex. Eu sei que não é. Você foi o meu melhor coach, porque, cara, você vai pra cima, cara. Você quer ver o resultado. E você mexe mesmo e incomoda até as pessoas, né? Eu lembro, na última vez que nós contratei ele, eu falei, cara, eu quero ser o melhor diretor aqui dessas construtoras. E a gente começou a montar os planos de ação, cara, é ação mesmo. Então, tipo, segunda-feira de manhã nós estávamos reunidos, enquanto o outro não tava. Então, cara, você quer ter resultado? Você que tá me olhando aqui, ó. Cara, pode contratar um coach, pode pagar, paga o que for, que você vai ter resultado. E bom coach não é barato. Bom coach custa valor que precisa ser investido. Então começa a investir na sua vida. Coisa boa e barata não existe pra começar, né? Não existe, cara. Então assim, cara, já começando nesse papo aqui, ô Alex, né? E já falando da minha história, da minha experiência, cara. Conta pra gente, como é que você entrou nessa área? Como é que você virou? Porque eu falei lá da videira, né, que eu te encontrei, que eu vi Jesus Coach, então Deus já nos conectando, com certeza, e é amigo até hoje nosso, né? Fiz um único convite pra ele, ele falou, vem na hora, o cara amanhã lança o Freedom, vamos fazer aqui a propaganda Freedom, que é um baita treinamento, né? Topíssimo. Quantas pessoas, mano? Vai ter 300 pessoas. 300 pessoas. E ele tá aqui com a gente. Então, a importância também de você criar laços verdadeiros, né? E foi isso que eu fiz com ele. Então, ele tá aqui. A gente não tem dinheiro nem pra pagar ninguém, então ele veio de graça, né? Olha o que é o tempo do cara, né? Então, a curiosidade, Alex, como que você entrou nessa... Porque pra mim, hoje, você é o maior coach de Goiânia, cara, assim... É indiscutível, individualizado, você sozinho... Pra mim, você é o maior. Como que você chegou, né? Como é que você descobriu isso? Então, antes de falar, deixa eu trazer um pouquinho da história do Juliano aqui, né? O Juliano, quando ele me encontrou ali, foi fazer um negócio no grupo comercial da igreja, que eu era diretor na época. É isso. E a gente começou, ele falou sobre que estava precisando de um coach, ele viu uma oportunidade, eu fiz um charminho, eu falei assim, olha, muito bom, eu também sou, mas depois a gente pode falar sobre isso também. Vamos fechar primeiro esse negócio para depois a gente falar de outro, né? Bom, exatamente. E ali a gente fechou um processo e o Juliano sempre teve uma característica muito marcante que hoje eu consigo identificar como uma das características de pessoas bem-sucedidas, que é o inconformismo, ou seja, ele sempre foi uma pessoa inconformada com a situação que ele estava vivendo. Então ele sempre quis mais. E quando a gente foi trabalhar nesse processo de coaching, ele veio como um diamante, mas não no formato de diamante, mas como uma pedra rochosa, né? Uma pedra bruta pronta para lapidar.
Então tinha problemas familiares, tinha problemas de saúde, como ele tinha muita energia, ele era muito estourado, né? E precisava Isso ajustar atrapalhava muito, esse, né, cara? esse temperamento, porque acabava que ele era muito bom, ele era o número 1 da empresa que ele trabalhava. Então ele chegava lá, campeão do pódio, e falava o seguinte: agora se contenta, porque o primeiro lugar é vitalício, né? Então, Arrogância, né? mas se for uma verdade, não tem nada, né? Os Não, outros que não. se virem com a sua capacidade, né? Perfeito. Mas às vezes tinha certa arrogância mesmo que precisava ser ajustada, né? Então ajustou família, trabalho, academia, e ele foi se formando cada vez mais, Relacionamento, né? relacionamentos, um profissional mais qualificado, mais preparado, mais maduro. E sempre trabalhando numa intensidade, numa voltagem máxima, né, Juliano? O Juliano, ele nunca tirou o pé do acelerador. Então tem uma frase que eu gosto de dizer nos meus treinamentos, que é sempre grato, nunca satisfeito. E isso eu sempre vi no Juliano, né? Ele sempre foi satisfeito por tudo que ele tinha, mas ele queria mais, né? Essa insatisfação de querer buscar mais. E foi engraçado isso tudo, né, Juliano? Porque daí você fez a pergunta como começou, Sim. né? De Ele onde começou que vem? também de uma insatisfação. Então eu era empresário, trabalhei em multinacionais, mas fui empresário também. Tinha uma empresa que era representante comercial da Editora 3, que é a revista Isto É, tinha mais de 50 vendedores. E tinha vendedores esparramados para tudo quanto é lado, aquele pessoal que te oferece, aceita um brinde. Uhum. Eu tinha uma equipe daquela turma lá. Ganhava bem, era a terceira maior representação do país, mas vivia insatisfeito. Chegava tarde, ia embora cedo da empresa, não me sentia motivado, não me sentia animado a fazer o que precisava ser feito para ampliar e crescer. Ainda que tinha bons resultados, eu poderia muito mais. Eu comecei a achar que eu tinha algum problema psicológico. Fui para Aí. terapia, descobri que não era terapêutico. E comecei a fazer uma série de cursos para tentar descobrir aquilo que me travava. Aí. E aí descobri um coach em Brasília e fui lá fazer uma sessão de coach. Detestei o cara que fazia a sessão, mas algumas coisas que ele fez comigo me Mudou desafiou uma chave, assim. a querer entender um pouco mais sobre aquilo. Ah, legal. E aí encontrei uma formação na Argentina, fui fazer essa formação lá, depois comecei a fazer algumas no Brasil, outras empresas que vinham para o Brasil também comecei a fazer, depois fui em Londres, fui nos Estados Unidos também, aprofundar cada vez mais. Aí eu lembro quando você foi pra Londres. E aí vendi a empresa, ganhei um bom recurso para poder atuar só como coaching e de lá para cá são 19 anos quase atuando com desenvolvimento Cara, e com 19 coaching. anos, hein? 19 anos é mesmo. muita coisa boa, hein, cara? Dá pra conseguir ver assim, ó, porque eu fico pensando o seguinte, o ser humano, ele é um ser complexo, mas a gente sabe que existem estruturas que são padrão de muitas coisas. Dentro do coaching, você acha que é mais interessante, Alex, trabalhar essa complexidade na individualidade da pessoa, ou você entende que existe sim, uma metodologia que consegue abarcar mais pessoas para ter aquele mesmo resultado mais rápido? Não tem como ter mais resultado mais rápido com mais pessoas. Resultado mais rápido, personalizado. Resultado menores, mais pessoas. Porque no individualizado você consegue trabalhar características, comportamentos, temperamentos, habilidades, competências que são necessárias para que essa pessoa precise desenvolver para alcançar seu objetivo mais rápido. Então, o processo individual, ele gera um engajamento, ele gera uma entrega maior. Então, existem pesquisas que falam que é o seguinte: as pessoas se comprometem muito mais quando tem uma outra pessoa no processo. Elas se dão muito mais quando tem uma pessoa que acompanha, uma pessoa que acredita, uma pessoa que investe nela, ela acaba entregando muito mais esse processo. Então, o papel do coach, do mentor, de um amigo, de um consultor que te acompanha na jornada, faz com que o outro se desenvolva mais rápido. É por isso também que um personal trainer ele tem um valor muito grande no processo. Eu posso treinar sozinho, mas com o personal eu faço muito mais. Né? Hoje cedo, por exemplo, foi um dos dias que eu não iria para academia, eu treino às 6 horas da manhã. Eu sou igual você. Se eu não tiver o cara no meu vácuo... Não, não foi sempre assim não, mas nesse momento eu tô querendo dar dia. uma acelerada, Cara, contratei um personal. E eu falei, hoje eu não teria vindo se eu não tivesse um compromisso com você aqui, né? Então, ter uma pessoa que te apoia numa jornada, que está junto com você nos momentos de desafios, nos momentos de vitória, e principalmente aquela pessoa que está disposta a te dizer aquilo que você não quer ouvir. Isso é fundamental. Então tem muito coach aí no mercado que não goza de uma boa autoestima, que não tem
confiança no processo que ele apresenta, então ele não tem coragem de realmente apontar, olhar no outro e apontar e dizer as verdades que precisam ser ditas para que ele possa seguir no projeto. Eu lembro uma vez, Juliano, pode falar aqui? Vixe, mano, mete pau. Tá. Eu lembro uma vez que o Juliano, a gente tinha combinado algumas ações entre uma sessão e outra, né? Sim. E aí, Deu o migué. Juliano, uma correria. Inventou compromisso de tudo quanto é jeito. Pior que eu não era pra aquela fazer isso. história do sabe o que que é, né? Sei. É a correria. Veja bem. Você sabe que a história da correria é a conversa do preguiçoso, né? Eu O preguiçoso, ele tá sempre na correria, né? Ou desorganizado, né? Você vê como é que tá? Foi pra uma correria danada, né? O correria é preguiçoso, cara. E aí Ele aquele justifica. E aquele que fala assim, ó, não, eu tava correndo atrás do prejuízo. Não, esse então é o pior, né, cara? Aí é o Faz seguinte, o resultado. o preguiçoso, ele tá sempre na correria. Então ele justifica na correria o não fazer aquilo que precisa ser feito. Saquei. É o preguiçoso, cara. Vou pegar uns amanhã, deixa. Você fala, pode parar com essa correria, me fala Já tô exatamente o anotando que aqui, você né? tá fazendo aí, né? Entendi. E aí é o seguinte, eu falei, Juliano, as coisas que eu combino com você precisam ser cumpridas, senão não vai ter resultado. E se não tem resultado, não faz sentido eu trabalhar com esse processo. Vamos parar por agora, eu vou te devolver o seu dinheiro, mas eu não trabalho com gente que não quer. Foi mesmo. Naquele momento, o Juliano Falou, ajeitou não, mano, na calma, cadeira e pera falou aí. o seguinte, calma, me dá uma chance porque eu quero. Eu falei, só vai ser essa. A partir de hoje, o que a gente combinar eu preciso que seja cumprido. Porque o seu objetivo ou não é importante para você? Ele falou, então para mim é importante também. E é por isso que eu vou fazer o meu melhor para você, mas eu quero o seu melhor também. E de lá foi Ô, Alex, foi decolar. E é engraçado assim, né? Hoje, eu já me reconheço que eu sou um cara que gosto de ter pessoas cuidando de mim. Então eu tenho personal trainer há anos, né? Eu tô com o Magela aí há anos. Antes do Magela tinha o Bruno, né? Eu já tive com você vários tempos, terapia. Agora eu até que fechei uma mentoria com o Rafael Medeiros. Então é o meu perfil. A gente vê que tem outras pessoas que conseguem ter resultados sem ter o coach, né? Mas, na sua opinião, qual que é essa diferença, cara? O que essa pessoa tem? Porque, cara, eu particularmente, eu acho o melhor investimento do mundo investir em mim mesmo. Então, qual que é a minha cabeça? Se eu vou investir num personal trainer, eu tô pondo dinheiro ali todo mês, a mais do que da academia, mas eu tô poupando talvez um desgaste que eu vou ter lá na frente, eu vou gastar... Fazendo um exercício errado, que vai lesionar, que vai gerar alguma coisa. Eu entendo que eu tô investindo na minha saúde. Quando eu vou pagar um coach, eu entendo que eu tô investindo no meu autoconhecimento, na minha produção, na minha liderança, no resultado que você no vai obter resultado no que eu vou final. ter. Quando eu vou para uma terapia também, então essa chave, ela virou automaticamente, mas eu já me entendi que eu preciso de pessoas. E eu não tenho vergonha nenhuma, eu acho o máximo, né? Mas as pessoas que não têm o coach, como é que você explica esse resultado? Então, na verdade, eles não têm um coach, mas eles têm um mentor. Só que eles não dão o nome de mentor. Todo mundo tem alguém que ele compartilha suas frustrações, compartilha seus medos, as suas angústias, as suas dúvidas, que é alguém que ele confia, é Sim. alguém que ele tem uma... Normalmente, uma pessoa bem-sucedida, ele tem amigos do mesmo nível, ou um pouco sócios, melhor, né? Que ele pode compartilhar aquilo e ele tem certeza que vai receber uma boa Saquei. orientação, vai trazer uma outra percepção, que no mínimo vai fazer ele refletir um pouco mais sobre aquilo que ele está pensando. Então, no processo de vida, independente de você ter contratar pagando uma pessoa, Você vai ter. acaba que na jornada se apresenta várias dessas pessoas no caminho, um pai, um amigo, o seu cônjuge. Só que aquele problema vem mesmo, o cara sempre tem, né? Vai Tem em alguma alguém pessoa, que né? vai ser uma válvula de escape, vai ser alguém que vai gerar um ponto de inflexão ali para gerar mais resultados. Então, essa figura ela está sempre presente na nossa vida em vários momentos. Ô Alex, rapidão aqui, aí eu passo pra você. Pode ser. Como é que você se sente mudando a vida das pessoas, irmão? Cara, é o trabalho, eu não falo que você tem... Quando as pessoas falam, encontre algo que te faça feliz, que você ame fazer, você nunca trabalhará nem um dia da sua vida. Eu acho que isso é a maior bullshitagem que existe no mercado, né? Bullshit. Então, por que disso? Porque não tem como você encontrar algo que você ama sem você ter uma experiência com aquilo primeiro. Então, às vezes, as pessoas estão procurando descobrir o que ela ama para fazer. Não tem como eu amar alguém se eu não tiver o quê?
um relacionamento, não tiver um contato, se eu não conviver, Começar a se eu fazer, né? não experimentar aquilo, não tem como eu saber se eu vou amar ou não. Então as pessoas querem que algum sinal, um milagre aconteça, ela acorda, descobriu o que eu amo. Não é assim que acontecem as coisas. Então acontece quando você pega algo para fazer e você faz aquilo com bem feito, porque primeiro você acredita que você não tem opção de fazer o que você gosta. Você tem a opção de fazer o que precisa ser feito. Quem faz o que gosta é adolescente. É o filhinho da mamãe, né? Que hoje eu não quero, hoje eu não gosto disso. Ah, isso eu não gosto, isso eu não vou, isso eu não quero. Adulto não tem essa Não tem os boletos, prerrogativa, Tem as né, coisas pra fazer, né? Não, mas tem muito adulto de 40 anos com esse discurso, cara. Não gosto no seu segmento, por exemplo, não gosto de fazer panfletagem. Ah, eu Gosto de ligar, não gosto de ligar, né? Eu não gosto de ligar, né? De fazer uma oferta, né? Ah, vai pra aquele lugar, cara. Vai procurar outro trabalho, onde você só faz o que você gosta, entendeu? Vai pro circo, vai pro parque. Mas se você quer trabalhar numa profissão, você não tem que fazer só o que você gosta. Você tem que fazer... Se você não gosta de fazer panfletagem, tem que fazer. Gera resultado. Ah, mas gera pouco. Mas pode ser. Não gosta de fazer um trabalho pro telefone. Cara, você tem que saber o que você quer. Se você quer ter resultado, ou você só quer fazer o que você gosta. Porque o maduro, ele faz o que tem que ser feito. E qual é a diferença, já que não tem esse negócio de amar a profissão, como encontrar a motivação certa, o prazer certo de fazer um coach ajudar pessoas a transformar de vida, ser um corretor e transformar de vida, ser um advogado e transformar vidas, ser um empresário e transformar vidas. Porque todos nós, independente da profissão que você faz, você toca vidas. Você mexe com pessoas. Então, a minha mentalidade, todos os dias quando eu saio de casa, é que eu saio para cumprir com um dever. O meu dever, primeiro, é cumprir com todas as minhas obrigações e compromissos que eu tenho. E quando eu estou com algum cliente, e seja também a minha equipe que trabalha comigo, a primeira mentalidade que eu tenho é que eu estou ali para servir essas pessoas. Então a gente estava ali no bastidor ali conversando e sem as pessoas perceberem, eu estava fazendo coach com elas. Então é a minha maneira de poder servir as pessoas com o meu conhecimento. Mas eu sirvo também ouvindo, eu sirvo dando um abraço, eu sirvo dando disposto, eu sirvo mesmo, amando, eu sirvo contando uma piada. Você se coloca Então, à disposição, talvez, né? Assim, é isso. eu nesse tenho uma sentido. disposição, mas tem que ter uma utilidade. Então, não tem como você servir alguém se você não for útil em nada. Tá. Então, você só consegue servir se você é útil. Então, se eu sou útil como um bom coaching, eu posso servir as pessoas. E não quer dizer que tem que ser de graça para servir. Eu sirvo você como coach porque eu sou bom no que eu faço. Porque eu me considero o melhor coach do Brasil. Sim. Eu me Sim, considero. claro, Eu tenho claro, sem clientes dúvida. de nível nacional que já teve experiência com os caras que são mais conhecidos na internet, mas que falam, cara, paguei tantos R$1.000, mas eu não consegui chegar na metade do processo. Espetacular. Então, são visões, né? Mas eu sei do meu potencial, eu sei como é o meu processo e eu tenho o meu valor. Mas não adianta eu estudar mais ou menos, eu fazer as coisas mais ou menos, porque eu não vou poder servir as pessoas de maneira plena. Eu só consigo ser útil como corretor de imóveis, trazendo o seu exemplo aqui, se eu sou um excelente corretor. Aí o meu cliente vai sempre me acionar Sim. e eu vou poder sempre o quê? Servir esse cara. Mas servir não é fácil. Primeiro que você tem que se capacitar em alguma coisa. Segundo, para servir você tem que amar. Então, Perfeito. mas Alex, assim, não, ó, deixa eu tá fazer bom, uma vai lá, pergunta, pode ir. meu brother. Só rapidão, porque assim, ó, eu gosto do processo de coach. Eu fui, assim, atleta de performance, de alta performance quando eu era adolescente. Isso. Então, assim, eu sempre tive um coach do lado e eu entendo o quanto que isso faz a gente acelerar resultados, performar melhor e tudo mais. Mas o coach que eu tinha era porque nós já estávamos definidos naquele esporte, por exemplo. Então, assim, ó, eu fazia natação e aí eu tinha um coach de natação para me direcionar naquilo. Existem pessoas que não têm esse ânimo ou ânima de vida ainda muito definido. Né? Nós sabemos que tem gente que ainda está assim, meu Deus do céu, o que, que eu tenho que fazer? Principalmente numa fase de adolescente, mas não necessariamente. Eu acho que a pandemia Em todas também as fez fases, isso. viu? Não é só no Isso. adolescente, não. A pandemia fez, assim, tipo, remexer um pouco as coisas e as pessoas estão realmente perdidas. Falam assim, ó, será que isso ainda vai durar 5 anos? Será que tal? E aí já começa a criar uma ansiedade e tá, assim, fora daquela caixinha. Então, eu preciso de te perguntar o seguinte, Alex. Você vê que o processo de coaching, ele é muito mais
acelerado, ou talvez assim, de uma forma muito mais direcionada, quando a pessoa já sabe o que quer, ou ele também ajuda a encontrar aquilo que a pessoa ainda nem sabe que quer? Então, ele funciona. Ele é mais fácil para o coach aquele que quer. Ok. E aquele que não quer, o coach tem um trabalho a mais, e aí exige um pouco mais de experiência, de know-how desse coach para trabalhar com essas pessoas. Mas eu quero te falar um pouco mais sobre isso, mais do que o coaching, Perfeito. é trazer um pouco de fundamento sobre isso que você está dizendo. Então, essa necessidade das pessoas de encontrarem alguma coisa. Então, essa ideia romântica, hollywoodiana, de que você tem que encontrar alguma coisa que faça sentido, encontre o seu propósito e seja feliz, procure aquilo que você ama e não trabalhar nenhum dia de sua vida, isso não existe na vida real. Isso a pessoa vai ficar vivendo, buscando esse propósito, ela não vai encontrar. Então, para você que está nos assistindo hoje aqui, eu quero te dar uma dica que se você pegar ela com todas as suas forças, a sua vida vai mudar. Se você é uma secretária, o seu propósito está aí. Como assim? Não entendi nada agora. Seja a melhor secretária que você já viu na sua vida. Seja a melhor, primeiro, do seu ambiente de trabalho. Depois seja a melhor secretária da região. Depois seja a melhor secretária da sua cidade. Sabe, se aperfeiçoe num nível tão grande que você vai deixar de ser a secretária muito rápido. Você chegou num nível de excelência. A Bíblia fala, seja especialista, eu te colocarei entre reis. Então, o propósito, ele se revela na jornada. Ele não é antes. Ótimo. Você começa a fazer algo tão bem e você começa a colher tantos feedbacks positivos de ajudando pessoas, do trabalho que você faz, da excelência que você faz, que você serve, de como você entrega os relatórios, de como você atende os clientes, de como você organiza uma mesa, que você passa a ser uma referência. E ali você se encontra a satisfação do seu trabalho, do seu propósito, naquilo que você está fazendo. Então, se você é um corretor, você tem que ser o melhor corretor. Ah, mas eu não sei se é isso que eu quero para minha vida. Sabe, esse é um discurso infantil, imaturo. Sabe, você está trabalhando hoje, a porta que você tem é a melhor porta que existe e que poderia abrir para você hoje. E você está olhando para o vizinho, você está olhando para o filme, você está olhando para o Netflix, para o Stories, procurando aquela vida, mas ninguém começa lá de cima, todo mundo começa do zero de algum lugar. E o seu é onde você está. Então a porta que abriu, você tem que ser simplesmente o melhor, seja o melhor corretor. Sabe, eu conheço vários corretores que ganham mais de 150 mil reais por mês. Sim. Né? Existe. E o cara anda de Porsche, tem uma vida extremamente de alto padrão, de viver em diversos, de viajar sempre, de comer em lugares bons, de andar bem vestido, sabe? E ele era um corretor. Então qual que é a diferença de um corretor que está começando agora e desse corretor que está bem sucedido? Cara, esse cara decidiu que ele ia ser o melhor no que ele fizesse. Alex, existe a ilusão, né? Existe a ilusão da pessoa que tá aqui falar assim, ó, nossa, mas talvez a pessoa que já está lá e tudo mais. E aí eu queria saber assim, ó, O tempo era, naquela época era diferente. É, né? isso, tal. E aí eu, assim, você como atende pessoas de alto nível, eu tenho certeza, assim, que são pessoas muito bem conhecidas, eu quero te perguntar, pessoas, assim, também têm esses mesmos questionamentos ou normalmente elas não têm esse questionamento Só mais? quem não tem resultado que tem esse questionamento. Perfeito. Quem tem resultado ou está construindo o seu resultado. Percebe que pessoas ocupadas fazendo alguma coisa para gerar resultado, ela não tem tempo para ter esse tipo de pensamento? Espetacular. Espetacular. Pessoas desocupadas ou que não estão fazendo o que precisa ser feito diariamente, ela tem tempo ocioso. Ela não se qualifica, então ela começa a achar difícil o seu trabalho, ela começa a achar que ela não dá conta daquilo, e aí ela começa a confabular histórias imaginárias de coisas que poderiam ser muito melhor para a vida dela. Espetacular. E ela acaba dissipando uma energia com coisas que não vão mudar nada da sua vida, em vez de concentrar naquilo que realmente precisa ser feito. E o que precisa ser feito é aquilo que está já disponível nas suas mãos, é aquilo que ela tem como oportunidade hoje. Nossa, espetacular. Eu lembrei do meu avô uma vez, assim, a gente nunca almoçou sempre em mesa, assim, né? Então, quando eu morava com os meus pais, a gente almoçava na mesa e ficava lá. E a gente nunca conversava sobre outras pessoas, sempre era sobre ideias e tudo mais. E um dia coincidiu do meu avô estar nessa mesa junto. E aí coincidiu de começarmos um assunto sobre uma pessoa. E aí ele virou assim, nas poucas palavras dele, falou assim, mas vocês estão com muita pouca coisa pra fazer, hein? Conversar dos outros. E aí acabou ali no talo. Mas é exatamente isso. Quem tem
outras coisas para pensar. Quem está no processo de resultado realmente não pensa nisso, não faz, não. Está concentrado Tem uma naquilo. coisa que eu gosto de falar também, que é o seguinte: as pessoas que não têm resultado, elas estão dentro de uma zona de conforto. E ainda que aquilo é desconfortável, não ter o resultado ou a vida que ela gostaria, é mais confortável não tentar fazer algo diferente. Ou seja, entre não ter o resultado e fazer algo que ela não domina, algo que ela não gosta, é melhor ficar aqui onde eu estou mesmo. Mas pessoas que são inconformadas, como o Juliano, como você e quantos outros que a gente conhece que têm resultados, quando eles não sabem alguma coisa, eles têm o mesmo frio na barriga que você tem que está nos assistindo. Você tem dificuldade. Eles também têm insegurança sobre aquilo que vai dar certo. Só que, se eles não sabem, eu procuro um profissional para me ajudar. Eu vou fazer um curso, eu vou ler um livro, eu vou pesquisar na internet, eu vou assistir um vídeo. Se você não tem dinheiro, não tem desculpa, tem um monte de conteúdo gratuito no YouTube. Tem um monte de livro que você consegue baixar em PDF. Ou seja, não tem desculpas. O cara vai aprender aquilo que ele precisa fazer que ele não domina. E ele aprende a fazer aquilo e começa a gerar resultado. E quando começa a gerar resultado, ele começa a ter o quê? Prazer naquilo que ele faz. Então, sair da zona de conforto é fundamental para que você comece a ter uma vida de abundância, uma vida de resultados. E foi assim que aconteceu comigo. Eu tinha um trabalho que eu tinha muito resultado, mas eu era insatisfeito com ele. Eu não sabia o porquê. Depois eu descobri que tinha a ver com valores, com formato de trabalho, com tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo que eu estava trabalhando lá e sendo a terceira maior representação do país, eu estava trabalhando nas horas extras, numa diretoria comercial de um grupo evangélico, fazendo coach depois das 18 horas, que eram os horários que a gente fazia inicialmente. E, ou seja, eu não parava. E eu já ganhava naquela época um bom dinheiro. Sim. Até que eu fiquei muito bom como coach. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer, porque eu tô tendo muito resultado nisso. E desde então, são 19 anos, me aperfeiçoando e fazendo o que precisa ser feito diariamente. Resultado. Alex, vamos para uma área que eu sei que você gosta muito, vendas. Bora. Você gosta de vender? Cara, tudo é vendas, né? Resultado. Tem um cara aí, um bilionário, não sei se você já ouviu falar, que ele fala que vendas é 3 coisas. Primeiro, tem ambição. Um bom vendedor, ele tem que ter ambição. Ambição é diferente da ganância, né? Então ele fala que um bom vendedor, se ele não tiver ambição, ele não vai. 2, ele tem que dominar as técnicas de vendas. O bom vendedor, se não dominar as técnicas de venda, persuasão, quebra de objeção e assim vai, apresentação. E 3, o equilíbrio emocional. Né? O corretor que perde uma venda, né? Aquela checão que tá para pegar ali, mas no cartório cai a venda, então aí o cara desiste, chuta o pau da barra. Eu como diretor, né, já há muitos anos, eu já vi muito corretor sair e no outro dia o cliente voltar lá e comprar com o outro, porque ele não teve equilíbrio emocional. Você concorda que essas 3, tá de acordo? Tem mais coisas? Dá a dica aí para quais são as características principais de um bom vendedor, que o cara consegue sair de um ponto A para um ponto B, restabelecer igual você falou, né, que o cara vai e faz, né, curte o processo, né, você falou, puta, eu tô aqui, então vai embora da empresa, se você não tá satisfeito, então vai embora da empresa, para do mimimi, curte o processo, ele curtir aquele momento mesmo que ele tá conhecendo, mas é isso mesmo ou tem mais coisas? Então, tem algumas coisas a mais, né? Então você falou de ambição, de técnicas, dominar as técnicas dominar de vendas de venda e ter inteligência emocional. Isso. Então, essas são fundamentais pro processo. Existem algumas coisas, tem muita gente que tem técnica, tem muita gente que tem equilíbrio emocional e tem gente que quer ter uma vida melhor. Só que tem uma coisa que faz com que essas pessoas não se movam na velocidade que precisa para gerar os resultados. Ela precisa ter um alvo. Ela precisa ter uma clareza daquilo que elas querem, que vai justificar elas aumentarem o seu nível de utilização do seu potencial. Certo. Ou seja, então, um primeiro passo antes de tudo é saber o que você quer. Que tipo de vida que você quer ter? Que bem que você quer conquistar? Onde você quer estar? Que cargo você quer chegar? Que lugar que você quer morar? Você tem que ter alvos claros. Sim. Tem uma brincadeira que eu faço, que é o seguinte. Às vezes você tá lá na pandemia, teve muito disso, né? Você tava em casa lá sem fazer nada, aí você ia, virava pra mulher e falava, amor, querendo comer um negócio de trem diferente, né? Aqui em Goiás é um trem diferente. Aí, ou senão você abria a geladeira procurando um trem diferente, aí você não encontrava, você sentava, passava uns minutinhos, você abria de novo, falei, gente, mas parece que não tem um trem, tô querendo um trem diferente, aí abria 3, 4 vezes seguidas, né? Ou senão você sai, né? Fala, hoje eu vou comer um trem diferente, aí você sai de casa, dá a volta, procurando na fachada algum lugar que tivesse escrito trem diferente. Mas você não encontra. E aí você acaba parando no mesmo lugar de sempre.
E é assim como funciona a vida profissional e em todas as áreas. Se você não souber aonde você quer ir, a sua mente é incapaz de te dar os caminhos. Então, se você fala, eu quero comer comida japonesa, automaticamente a sua mente te dá os caminhos que te levam em restaurantes japoneses que você conhece. Então, ter alvos claros é fundamental para qualquer profissão que você vá trabalhar. E vendedor mais ainda, porque o vendedor ele tem que ter um nível de resiliência maior que todo mundo, porque o cara às vezes leva 50 nãos, 100 nãos para ganhar um sim. Então, se ele não tiver uma clareza de algo que seja realmente relevante para ele, ele não vai ter força suficiente para chegar no 49º não. Ele vai desistir antes. Então, saber o que quer é fundamental. A ambição faz ele continuar querendo superar suas metas. E a inteligência emocional é o mais importante dessas três. Por quê? Inteligência emocional, ela envolve vários aspectos. E um deles é ouvir. Uma das principais características de um bom vendedor é aquele que sabe ouvir o seu cliente. E hoje, um bom vendedor, antigamente a gente falava que o bom vendedor era o somebody love, né? É aquele que era bom de papo, é verdade. Né? Até hoje ainda tem isso, assim, algumas pessoas. Tem os que não têm competência, tenta levar na conversa, né? Esse é o que faz amizade, bom relacionamento, né? É a turma do fundão, né, Juliano? A turma do fundão, da bagunça. E aí o seguinte, Só coisa boa. o bom ouvinte, um bom vendedor, ele tem que ser um bom ouvinte. Antes dele falar, ele tem que ouvir. Sim. Né? Então, além de ouvir ser uma necessidade básica do ser humano, hoje quase ninguém para ouvir os outros. Total. E quando você encontra alguém para te ouvir, você fala, pô, isso é diferente. Sim. Né? Mas quando eu escuto, eu capto informações preciosas que vão servir de elementos para elaborar uma apresentação, para contornar objeções, que são dicas, são pistas que os clientes dão o tempo todo, mas que você acaba não ouvindo porque você está mais preocupado no que falar do que em ouvir. Você está mais preocupado no que você vai ganhar do que em servir aquele cliente. E aí você perde uma oportunidade de conectar com o seu cliente. Então, o segundo passo da inteligência emocional é presença. A presença é estar presente. Então, tem muita gente que está vivendo em ambientes, mas ela está no celular o tempo todo, cara. A gente vem muito em mesa, né? de bar, acabou, assim, né? Todos os assim, lugares, em casa, tipo cara. isso, Família, cada um é filho, Não, a em esposa, casa você tá todo no mundo. quarto e mandando WhatsApp pra esposa que tá na sala, mano. Irmão, assim, ó, esses Traz dias a eu tava... água, É o né? cúmulo isso. eu tava assim, ó, esses dias eu tava... Corre que eu tô pronto pra você, amor, né? Vem, meu Vem amor. pra cá. Mas esses dias eu tava numa festa, eu fotografei a mesa, cara. Assim, ó, tava todo mundo, era um aniversário, todo mundo no celular. No Cara, ano passado, que no Dia massa. dos Namorados, estava assim um de frente pro outro. Eu brinquei, né? Falei, olha lá, conversando. devem estar batendo um papo, né? Não tinha conversa, diálogo, não tinha presença. Ô, Alex, mas você falou da inteligência emocional e você deu uma então- destrinchada na inteligência emocional, né? Falou o quê? Falou Falou ouvir, do ouvir, ouvir e presença. presença. Tem mais alguma coisa? Então, a presença, o que ela nos revela? A roupa, olhar para os detalhes, ela te revela informações preciosas. Então, de repente, da forma como a pessoa se veste, você percebe se ela é uma pessoa que se preocupa com a imagem. Total. Se a pessoa anda de maneira curvada, você vê que emocionalmente talvez ela não tenha uma boa autoestima. Se você tá atento nisso, né, cara? Se ela está falando com um tom meio melancólico, pode ser que ela também não esteja numa fase muito boa. E aí são elementos que você pode vir com soluções, você pode trazer um comportamento que vai conectar melhor com esse tipo de cliente. E um terceiro passo da inteligência emocional, que eu digo aqui, são mais dois, né? Então o terceiro seria a resiliência. Então, pessoas que são desequilibradas emocionalmente, elas não suportam muitos nãos. Elas não têm a capacidade de cair e de se reinventar. Elas desistem nesse processo. Então, uma pessoa que tem resiliência é uma pessoa que ela é persistente, ela é constante e ela consegue atingir resultados. E o último passo, ela consegue canalizar suas emoções em busca do objetivo. Então, ela consegue fazer de uma diversidade um motivo para fazer mais. Do não, por exemplo. É. Ela tomou o não. E ela mas a canaliza- próxima agora eu vou fechar. Não, ela mas aprende, agora eu vou fazer ela melhor. aprende
e usa essa energia pra Massa. seguir. Ela pega É louco. aquela energia ali e pega ela como combustível para dar o passo. Né? Então, Você inteligência tá fazendo. emocional é a capacidade que o indivíduo tem de fazer a autogestão das suas emoções. Sim. Então, durante o dia a gente passa raiva, decepção, vergonha, às vezes humilhação. E como você lida com isso, todo mundo sofre isso, mas como você lida determina se você é inteligente emocional ou não. Alex, e aí você caminhou, né, depois dos coach individual, de grupo de empresa, depois você começou a fazer grandes cursos, né? Comecei a formar coaches, Formar coaches. Você montou a AIC, né? que é a Academia Internacional Academia de Coaching. Internacional de Coach. E você, hoje, por exemplo, amanhã tem o Freedom, né? Eu já tinha visto o Freedom, não participei, né? Mas eu já te acompanho sempre, viu o tamanho que é o negócio. Baseado nisso, assim, de você estar lá na frente, você é o líder, você tá vendo, o que você vê, o que mais trava as pessoas? O que mais impede das pessoas ter o que a gente falou, que praticamente nós já conseguimos isso, né? Eu tô com 47 anos hoje e eu me achei de fato, eu me achei minha identidade. É o que você falou, eu posso estar aqui agora, mas posso estar numa taverna que eu vou estar feliz, eu confio em mim, né? Se eu quebrar hoje, eu vou ter força de restabelecer de novo o caminho, né? Então eu consegui destravar, né? É uma caminhada, mas o que você mais vê nas pessoas hoje, por exemplo, nesses cursos, eu sei que você bate muito nisso, né? De tirar essas pessoas dessa melancolia, desse medo. O que é mais que pega essas pessoas que elas não conseguem usufruir dessa vida? Então, eu vou falar de dois aspectos assim. Primeiro, é o próprio medo, né? Existem dois medos que realmente travam as pessoas de avançarem. É o medo de não ser bom o suficiente, é um primeiro medo. E então a pessoa nunca acha que ela está pronta para começar a fazer alguma coisa, então ela está sempre querendo ler, fazer mais um curso ou justificar o não, ainda não estou preparado por não achar que ela é boa o suficiente. O segundo medo que mais trava as pessoas é o medo de não ser amado. E esse ser amado, eu posso abrir um entre parênteses, é o medo de ser rejeitado. Ou seja, fazer uma ligação e ser a pessoa dizer o não. Aquele não, ela não toma um não pro profissional, ela toma um não como se fosse pessoal. Não quero falar com você. Sim. Mas ela não tá falando isso pra você. É não por essa oportunidade que você tá me oferecendo. É apenas isso. Uhum. Ela toma o não ser amado tem a ver com ficar sozinho, ser criticado, ser rejeitado. Ela não gosta de fazer um stories, porque ela tem medo de ser rejeitada, as pessoas criticarem ela. E aí acaba que ela não mostra a cara, ela não arrisca a própria pele. E a vida, ela consiste em certo sofrimento, Juliano. Então, o sofrimento, ele é inerente ao crescimento. Não tem como você crescer se não houver sofrimento na jornada. Alex, você está falando então que a jornada, se eu não sofrer, eu não vou prosperar? Deixa eu te explicar então isso melhor. Você vai ter que fazer coisas que você não gosta, então tem sofrimento aí. Uhum. Vai ter decepções no caminho. Pessoas vão te abandonar no caminho. Uhum. Vai ter momentos que você vai estar Traições, sozinho no né? caminho. Traições. Sabe, vai ter momentos que você vai ter que arriscar a sua própria pele. Vai ter que arriscar a sua reputação. E isso dói. Sabe, então as pessoas que mais crescem são aquelas pessoas que têm a capacidade de se colocar no front. De dar um salto à frente, sabe? De ter a consequência das suas ações. Tanto positivas quanto negativas. Pessoas que se anulam a ponto de não querer se arriscar em nada, que a gente diz que é o morno na Bíblia vomita. Sim. Uhum. Na vida, o morno, ele leva a porrada dos dois lados. Perfeito. Então, você precisa decidir que lado que você quer jogar. Do lado daqueles que se escondem ou daqueles que estão prontos para arriscar e construir a sua própria vida. Então é o medo, Show. então. O seu principal é o medo. É o medo. É o que medo. trava. É um medo que busca sempre uma zona de segurança. Uma zona onde eu tenho controle. Uma zona onde eu consigo saber o que vai acontecer, como vai acontecer. Então, as pessoas estão sempre buscando uma previsibilidade para viver. É por isso que você trabalha querendo saber para onde você vai dormir hoje. Você quer saber se você vai ter dinheiro para comer ou não. Quando você não tem essa previsibilidade, você fica meio tenso, meio ansioso, uma série de outras coisas. Então, buscar a previsibilidade faz parte. Só que as pessoas... existe um outro senso, que é outra necessidade humana, que é o senso de incerteza. Então, as pessoas precisam ter um equilíbrio entre o senso de certeza e o senso de incerteza.
Eu preciso ter algumas Sim, se coisas você for que eu muito tenho também, certeza. eu tenho certeza de Exatamente. tudo, Eu ferro. fico comedido, né? Previsível demais. assim. Previsível demais. Eu só trabalho, eu não arrisco nada. Perfeito. Mas eu preciso arriscar algumas coisas. Então, aos 40 anos, eu fui pular de paraquedas, né? Falei, cara, eu preciso arriscar e Mas me já experimentar, já pulou? né? Não, mas eu já fiz saltos ornamentais. Eu acho que Eu pulava pulei toda em vez. 2013. lembro. Você fez lá em Anápolis, né? Foi com os meninos também, lá, né? é. Os meninos são bons demais. É top. Você cara. curtiu? Eu quero fazer de novo. Cara, eu também. Eu tenho vontade de Vamos aprender marcar. sozinho, né? Imagine. Eu fico lá embaixo Vamos esperando marcar, vocês. vamos marcar. Mas sozinho, acho que... Sozinho já Mas eu acho que é muita energia, entendeu? Mas eu não tenho esse sonho, esse É. desejo, assim, não. Mas eu conheço gente que tinha essa Que vontade, foi- que aprendeu e... É. Ficou Hoje eu tenho profissional muito- no é. negócio, né? Então, Júlio, só pra fechar esse assunto, eu acho que É o principal medo mesmo. né? existe um medo que é real. Por exemplo, eu vou visitar um cliente e eu posso levar não e eu tenho medo de levar não. Então, peraí. Existe a possibilidade de levar um não e eu não quero levar não? Então, peraí. Eu posso fazer alguma coisa para minimizar esse risco? Posso. Então, eu vou estudar mais, vou me preparar melhor, vou tentar conhecer esse cliente, Sim. vou estudar o produto melhor. E existe aquele outro medo. Não, se eu levar um não, vou morrer. Você Chega percebe nesse que... ponto, cara? Claro que chega. Não de morrer, mas tipo, entendi, vai acabar a assim, minha vida, né? entendi. E ela A e minha fala, né? autoestima Vou me vai afundar. Exatamente, eu vou me sentir rejeitado, Ah, criticado pela entendi. pessoa, vai me humilhar. E aquilo é uma experiência emocional que marca negativamente a pessoa. Perfeito. E ela rejeita. E aí ela cria uma ilusão de que tudo isso vai acontecer, mas é simplesmente um não. Perfeito. E pra quebrar isso, você tem que fazer o quê? Você tem que ir a fundo com a pessoa. Cara, é um processo, né, Juliano? Eu gosto de dizer que o tolo só permanece tolo até o dia que ele se vê. A partir do momento que você se vê da maneira que você é, com as suas qualidades, com os seus defeitos, seus pontos de melhoria, com as suas forças, você consegue promover as mudanças que precisa e aproveitar as oportunidades que tem no E dia a a virada dia. é na hora, assim. Alguns são a partir mais do momento que ele tomou a rápidos. consciência, vai, né? Não, tem muita gente que tem a consciência, mas também não vai. Aí faltam outros elementos. Sim. Mas o primeiro passo é a consciência, é você se conhecer um pouco mais, é você participar de imersão, é você participar, é ler, fazer cursos, é se aprofundar em coisas que vão te dar uma percepção maior de quem você é. E também, eu entendo assim, se o cara também ele conseguiu fazer a virada, ele começou a experimentar resultado, ele gosta daquele estilo de vida dele, e ele não quer voltar mais a ter aquele estilo que ele levava no passado. Então assim, ó, eu tava num ponto A, eu quero pro ponto B que é melhor. Eu tive a virada de consciência, aí eu comecei a ter resultado, eu comecei a usufruir, a minha vida começou a ficar melhor, eu comecei a curtir ela, as pessoas começaram a olhar pra mim e me inspirar. Eu posso até dar uma escorregada no meio do caminho, mas eu lembro que eu vivi aquilo, e aí eu quero voltar mais rápido também. A mente expandida ela nunca volta pro mesmo lugar. Talvez Aí. tenha a memória Então, celular também, que inclusive tem ali, né? A mente expandida ela Exatamente. nunca volta pro mesmo lugar. Então uma vez que você aprendeu o que é bom, você não quer comer do ruim, né? Então você vai trabalhar para continuar. E é normal você dar uma fraquejada no caminho. Sim, cara. Entendeu? Você dá um passo atrás, depois você dá 3 para frente. Sim. Então faz parte do processo. Você não é perfeito o tempo Aham. todo, né? Mas você- faz parte. Você diria que às vezes, assim, ó, por exemplo, porque eu sempre tive pra mim que o que move, o que faz acontecer na vida é coragem. Né? Coragem de você dar um passo, coragem de você ser alguma coisa, De coragem arriscar. de arriscar, Bom, coragem de aceitar. Você diria que talvez, assim, a coragem seria talvez um antônimo do medo, então seria o que poderia tirar esse medo, seria dar o passo de coragem em direção àquilo que você tem medo? Ou não necessariamente? Como que você vê isso Então. nas pessoas que você assim, já conviveu? Tem pessoas que têm Não é. coragem para pular de paraquedas, mas não têm coragem de matar uma barata. Tá. Ela tem coragem de enfrentar um ladrão, mas não mata um rato. Entende? Então, a coragem, nesse momento, ela pode ser subjetiva. O que eu gosto de dizer é que o maior, o que vai te levar realmente a mudar de vida, ainda que essas técnicas todas sejam muito importantes, é você entender quem você é no mundo. Boa. A maneira como você leva a sua vida, ela diz como ela vai terminar a vida. Então, eu com 3 minutos de conversa com uma pessoa, eu consigo dizer como que ela se sente, consigo dizer como estão os resultados dela, eu consigo dizer como que essa pessoa é. Porque a boca, você só fala, a sua comunicação, ela expressa onde está o seu pensamento.
ela expressa os seus pensamentos, ela expressa as suas preocupações, ela expressa os seus anseios, ela expressa as suas aspirações. Então, o que você comunica, ela revela também como você se sente. Massa. E a partir daí, eu começo a entender onde que essa pessoa está. Eu falo, essa pessoa ela está vivendo um mundo de Bob. Fantástico mundo de Bob. Ou está vivendo uma realidade. Porque a realidade, ela é nua e crua. Você tem que pagar contas todo mês. Se você não fizer o seu melhor, você não vai ter garantia do seu trabalho no mês que vem. Se você não entrega o mínimo que a empresa espera de você, você não vai ser demitido. Uhum. Ou seja, a realidade é que você tem um trabalho hoje e que você tem todas as técnicas possíveis e impossíveis que podem te ajudar a destravar. E você subindo. E elas podem facilitar a sua jornada. Mas se você não quer acessar as técnicas, a sugestão que eu te dou é: cumpra o seu dever. O dever é você entender que se você foi contratado para trabalhar com carteira assinada, você tem que cumprir o seu dever das 8 às 18. E cumprir o dever é fazer o melhor que você foi contratado para fazer das 8 às 18. Gostando ou não, dormindo bem ou não, ficando frustrado ou não, brigou com o marido, isso não é um problema seu. Você chegou lá no seu trabalho, você tem que cumprir o seu dever. Você tem um compromisso que você assinou, onde das 8 às 18 aquele tempo já não te pertence. O que você faz é o que foi combinado. Você não tem liberdade de fazer outras coisas. Isso é a clareza e a realidade das coisas. A realidade, se você é um autônomo, é que independente que você goste ou não, se você não fizer mais para você mesmo do que você fazia para alguém quando você trabalhava com ela, você não vai ter resultados. Alex, mas eu tenho uma trava. Deixa eu te falar, bullshitagem. Do mesmo jeito que você pode colocar uma trava, você tira uma trava. Como? Quem segura você impede você de fazer uma coisa? Quem está te travando? Eu detesto falar em público. Ok, você detesta, mas você tem que falar. Mas eu não tenho técnica. Cara, fala do jeito que dá, porque é o que você tem. Então vai lá e se vira, entende? Ou seja, a coragem de dar o passo mesmo em direção àquilo que você tá com medo, Cara, mas às vezes eu não tenho coragem, mas eu preciso fazer, preciso pagar o leite dos meus filhos. Tá. Então tem gente às vezes que faz por necessidade, talvez? Não é só necessidade, é dever. Porque necessidade você vai esperar ter um problema pra você ter que fazer. Entendi. Você vai ter que ser ameaçado pelo seu chefe pra você começar a dar o seu melhor. Você vai ter que ser ameaçado a perder a venda pra você tentar brigar pela venda. É pelo dever que você reconhece em você que você já sabe quem você é. Não é o dever que eu tenho de mim mesmo, é o dever que você tem com a sociedade. Ok. De cumprir com Legal. seus filhos, o dever com a sua família, o dever com o seu chefe, Legal, com os seus parceiros de trabalho. É o dever que você tem que cumprir. Então as pessoas acham que ela pode chegar, dormir, hoje eu vou trabalhar, hoje eu não vou. Hoje eu quero, hoje eu não quero. Cara, você tem um compromisso, você tem um dever com seus filhos. Você tem um dever com a sua esposa, você tem um dever com a empresa que você trabalha. Então, nesse cumprir o dever, eu tenho que fazer independente das circunstâncias. E porque também, na verdade, se você tem esse modelo mental, né, do cumprir o dever, de você checar a tua falha, checar onde você está errado e você for atrás, por exemplo, o cara ele pode ter uma trava, mas ele pode também alguém falar na vida dele, falar, cara, você precisa de ajuda. E ele vai lá e busca ajuda, por exemplo, precisa de uma terapia. Aí ele não omite isso, ele vai atrás da terapia. O cara ele pode hoje buscar conteúdos diversos, de graça, ele não precisa pagar para chegar num nível de mudança. Eu acho que é isso que você está falando. Sim, né? O que eu falo é o seguinte, Juliano, os conteúdos eles existem. Então, eu vendo conteúdo. Mas o que eu estou falando aqui é o seguinte, se você não quiser comprar o meu conteúdo, mas se você tiver força de entender que independente de você ter o melhor conteúdo ou não, mas se você faz com o que você já tem, do Sim. jeito que dá, Os teus recursos, né? você já vai viver uma vida Sim. de muito resultado. Porque quando você faz algo com o que você tem disponível, sendo bom ou não, mas você faz porque é assim que dá. Sim. Esse é o Naquele segredo. fazer o que dá, você aprende o que deu certo, Sim. o que deu errado, o que pode ser melhor. E aí eu vou criando um conteúdo específico, prático e que me conecta com o objetivo. Então, quando eu entendo essas coisas, eu começo... Não é que eu não preciso de conteúdos, porque os conteúdos eles aceleram esse processo. Mas quando você não tem recursos para fazer isso, você precisa entender que a maturidade é você fazer o que tem que ser feito todos os dias, independente
de como você Porque se sente, Isso você acha que independente é um das modelo circunstâncias. mental? Assim, eu até anotei aqui, eu falei assim, cara, vou pegar, porque essa palavra eu acho legal. Modelos mentais. O Juliano, ele fala de código, né? Eu vou pegar o código dos caras, vamos pegar o código dos caras. É. Isso é um modelo mental. Você acredita nesses modelos mentais também, assim, e que os ambientes que nós estamos influenciam a gente pegar e, assim, assimilar na verdade, o que eu falei esse- de código é o seguinte: se tem uma pessoa, vou dar um exemplo do Leandro Chaia, por exemplo, né, que é sócio aqui, eu já falei pra ele, ele chegou num nível de vida que me interessa, que me agrada. Eu entendo que ele tem alguns códigos a mais que eu não peguei São ainda. programações que ele tem que fazem as coisas assim, tipo, É, de uma exatamente. determinada forma. Exatamente. Ele já chegou onde eu queria, hoje Legal. eu queria estar. Então isso é particular meu. Não é seu, não é seu. É onde eu quero chegar. Eu entendo que ele tem algumas visões, algumas atitudes, alguns códigos. Destravou um pouco mais para chegar. Pode ser na área financeira, que o meu tá travado. Na área minha de investimentos, que pode estar travado. Que ele já é mais destravado que eu posso pegar dele. Tá. Né? Então, mas o que você falou, cara, assim, ó, que eu acredito muito, Alex, é em você criar seu ambiente. A gente falando de ambiência. Né? Então, eu tô lá na empresa, eu tô batendo cabeça. Meu gerente não me treina. Meu gerente não me treina, né? Eu identifiquei minhas fraquezas e eu não vou ficar pondo a culpa no meu gerente. Eu vou atrás, eu vou ouvir o feedback. A partir do momento que eu ouvir o feedback, eu vou buscar essa melhoria, mas curtindo o processo e fazendo o meu ambiente sendo melhor, porque nesse ponto eu vou ter resultado, as pessoas vão me olhar e de alguma forma eu vou ser alavancado pra frente. Beleza, mas às vezes você não vai curtir o processo, cara. Esse é o X da questão. Porque o começo, você só tá dando murro em ponta de faca. Você tá aprendendo, você não tá colhendo. Você tá plantando e não tá vendo a sementinha brotar. Sim. Então nessa hora não tem como você curtir. Você só tem um senso de Talvez dever não é que... curtir o processo, né, que eu queira falar assim, ó. Por exemplo, você fala assim, ó, por exemplo, vou sair pra rua. Igual você falou, a panfletagem, né? Vou sair pra rua. Naquele momento no sol, é difícil falar, não, tá bom aqui pra caramba, né? Mas se você tiver de bem internamente, cara, você vai tirar de letra isso. Você vai fazer, é o que você falou. Eu tenho o alvo onde eu quero chegar, eu sei onde eu quero chegar, então não vai ser um solzinho que vai me tirar desse meu foco, né? Mas eu acredito que se você tiver de... Aí que você falou, se você achou tua identidade, se você já sabe o que você quer pra sua vida, aí, irmão, aí você vai fazer. Eu acho que é baseado nisso. Tá, olha só. Pai de família. Ele não tem objetivo. 3 filhos. Esse cara precisa de objetivo pra acordar todos os dias? Ele precisa ter um alvo, quero comprar uma Não. casa melhor? Não, os filhos, tem né? os filhos dele que tá lá lembrando toda hora. Ele vai lá pro trabalho, ele não gosta do trabalho, ele não faz o que ele gosta, mas ele cumpre o dever dele ali. Tá. Todos os dias, como pai, como funcionário ou como empresário, ele faz o que tem que ser feito. Sim. Então, eu sou meio contra códigos, essas coisas, chaves, não sei o quê. Porque código e chave pode ser um elemento X, agora eu entendi o código. Mas esse código normalmente serve só para a pessoa que teve. Uhum. Ele não Entendi. serve para outras pessoas. Porque funcionou para ele, porque ele teve uma experiência de vida, ele teve uma formação, uma educação específica que fez com que ele chegasse naquele resultado. Mas eu te falo, por exemplo, você tem um objetivo de ser a maior imobiliária de Goiânia. Como fazer isso? Coragem, arriscando a própria pele, vou abrir mais uma, vou abrir depois mais uma. Mas tem que ser racional, calma, não pode ser rápido assim, porque eu preciso consolidar uma primeiro. Depois eu preciso consolidar a outra primeiro. Aí eu tenho que te perguntar, você quer rápido ou você quer devagar? Então por que você vai ficar esperando consolidar? Abre, põe os caras bons e deixa os caras treinar. Foi assim que você fez? Sabe o que aconteceu? E aí você vai acelerando o processo. Então, o que tem essa necessidade de buscar código, buscar chaves, o que ela diz isso para vocês? Por que as pessoas querem tanto códigos e tantas chaves? Porque eles querem acelerar o negócio, não é, Alex? Você tem um modelo, você quer ver o modelo, né? Insegurança. Insegurança de criar as próprias chaves e os códigos deles Medo. mesmos. Tá, faz sentido. Alex, e assim, você falando isso me lembrou, cara, porque eu fiz uma aula de surf por agora. E aí eu tava com uma dificuldade de equilibrar na prancha. E eu cheguei pro professor lá e falei assim, cara, eu tô com dificuldade de equilibrar na prancha, eu acho que eu tinha que aprender a equilibrar na prancha antes de pegar essa onda. Ele falou assim, cara, pega a onda
E que vai, você vai porra. ver. É, assim, ó, tipo, pelo amor de Deus, acha o equilíbrio no meio do negócio lá. Lá que você vai Vai, equilibrar. se Você não vai der, vai equilibrar de na novo. velocidade. Assim, ó, tipo, não é aqui na paradinha que você vai, assim, equilibrar. Então, Tem que você me arriscar. lembrou. É arriscar. Cara, e você acredita que já passou 58 minutos aqui? Já? Ô, puta merda. Eu falei assim, ó, cara. Juliano, só pra fechar esse negócio de vontade. código. O código é aquilo que a maioria das pessoas estão buscando. É os 7 passos do sucesso. É os 6 regras pra você ser bem-sucedido na vida. É os 5 passos pra você hábitos adquirir do o não seu sei das primeiro quantas. milhão. Então, as pessoas estão buscando passos, estão buscando códigos. E quando ela está buscando passos e códigos dos outros, elas estão deixando de fazer o quê? De viver a sua própria vida e construir a sua própria história. Então, você pode pegar ideias e aplicar na sua própria vida, você pode pegar formas e aplicar na sua própria vida, mas você precisa viver a sua história. E na sua história, se você quer crescer, você tem que estar disposto a sofrer, Concordo, a fazer o que tem totalmente. que ser feito. Senão você não consegue construir Eu acho resultado. assim, ó, até pro coach, pro mentor, você vai, busca e vai viver a sua vida, né? Você buscou no coach, né? Ele te ajudou. A mentoria também, quando você escolhe um mentor, você escolhe um cara que você admira, um cara que Tem um resultado que você gostaria de ter. Exatamente. Mas você pegou isso e tchau, vai fazer a tua história, vai Exatamente. criar, né, o teu podcast, vai montar as 200 imobiliárias que você quer, vai nadar 12 mil metros, vai casar. Cara, eu concordo em gênero número grau. Você Por tem que coach construir- funciona? Você tem que construir Você essa fala o história. que você quer alcançar. Show. É. Aí o que o coach faz? Vai. Porque assim, cara, Alguém vai ficar torcida por você junto, né? Ele fica pondo pilha pra quê? Pra você acelerar. sim, Então, ele te tira essas travas, ou essas noias, essas necessidades do passo. Você não tem tempo pra perguntar qual que é o passo. O passo é o que você tem que fazer agora. sim. O que você tem que fazer hoje? Ação, né? O que você tem que fazer amanhã? E, inclusive, Esse é o não te passo, deixar cara. desviar do E é- caminho, né? velho? porque- Exatamente. porque eu acho que manter mais- o Porque foco. senão você vai estar lá assim, ó, nossa, e agora... Esqueça. Cara, O problema não, hoje é ali. dispersão. É celular, é É um monte de isso. Porque, oportunidade. pra um monte de finalizar aqui, ó, o que coisas, mais né? pega, cara, é o seguinte, e esse é fato, o cara sabe o que tem que fazer, ele sabe o que tem que fazer. Né? Então, por exemplo, eu acabei de pôr um diretor lá, o cara tá comigo há anos, né? E ele pediu pra mim ser diretor o tempo todo. Aí eu ponho ele, aí ele começa a ver, ô, mas e aí? Só que ele sabe o que tem que fazer. Então, assim, eu acho que coisa. Segurança o mesmo. principal é o seguinte, as pessoas sabem o que tem que fazer e não faz. Perfeito, É, cara. É a aí- busca de aprovação, de aceitação. É a busca de naquela aprovação. mesma coisa. Até eu tenho, e já com, experiente, eu pego no momento assim, Mas procrastinando. eu acho que questionamentos bater todo na mundo cabeça, tem, né, exatamente. Juliano? Assim, tipo, pô, será Mas que eu quando tô você fazendo chega. melhor? Mas quando você, aí eu volto a falar, quando você chega num nível que você já conquistou, que você já tá vivendo uma vida legal, você quer subir de nível, você tem a consciência que você tem que subir de nível. Então, por exemplo, pô, eu fiquei um tempão como gerente, treinando corretor. Aí eu falei, cara, eu não quero treinar mais corretor. Chega. Eu quero ser diretor. Eu quero treinar gerentes. Aí treinando gerente. Aí, diretor. Agora, a minha vibe é treinar diretor. E daqui a pouco minha vibe é Treinar parceiros. parceiro, Perfeito, sócio. perfeito. Então, isso eu acelerei. Isso eu acelerei em pouco tempo. Eu vou te falar que eu acelerei isso em 1 ano, cara. E não foi porque eu fui na mentoria com o Pablo, não foi nada disso. Foi uma virada de chave. E olha, com 46 anos. Eu Ó, virei- só pra falar, o Pablo fez cursos comigo. Pablo Pois é. Marçal. Aí, tá vendo? O cara não é bobo, né? Foi buscar as informações desde cedo. Porque assim, ó, você fala do Pablo que ele chegou, mas o cara lá atrás também ele buscou muita informação, Não, ele né? sempre foi fora É. da curva. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, eu acho que na hora que você chega em níveis, igual você tá, agora a gente tá, que a gente também, né, bateu cabeça, mas quando você chega em níveis assim, que você experimentou uma autoliderança, uma autogovernança, você se governa, você permite falar não hoje. Eu não Uma vou- liberdade de ser. Exatamente. Por exemplo, Uma eu não vou, liberdade de hoje ser. a agenda eu fechei, não vou, Você consegue exercer o seu domínio próprio. seu domínio seu próprio, livre-arbítrio, né? exatamente. É Eu isso. acho que o ser humano, na hora que ele chega nesse ponto, aí a vida do cara começa a ficar massa. Então você entende que nesse nível, você não tem o discurso do não gosto. Porque, por exemplo, se eu falo não gosto, você está num nível de consciência. Você aceitou, então, o De- desafio, né? Então não aceite, Ó, né? Quando você tem esse nível de consciência, você tem algo que você não gosta, mas precisa ser feito. Você consegue dizer, sim, eu preciso fazer mesmo não gostando. Cara, Porque tem que fazer, e entendeu? eu vou Você falar tem que pra fazer. mim, assim, ó, eu até falei um dia numa pergunta, né, que era sobre autoliderança, né? E aí eu falei que pra mim o maior nível de autoliderança é ser dono da sua agenda. Uhum. Tá. Quando você é dono da sua agenda, né, que você consegue realmente, os horários é teu,
é o que você comanda. Pra mim, pra mim, tá? É o meu maior nível que eu quero chegar. Eu tô em busca disso, sabe? Na segunda-feira eu não vou querer trabalhar, eu vou comandar. Eu tô em busca desse Liberdade. nível. Pra mim é isso, sabe? E também eu quero buscar o trabalho geográfico, onde eu não preciso... liberdade geográfica, A né? liberdade geográfica, né? Certo. Então, é o que você fala de sonhos, né? De alvo, né? É o que eu tô Esse buscando é um, agora. Né? Não é fácil, é difícil, mas Mas é um processo nós e pelo vamos menos pra você já cima. sabe aonde que tá, né? Exatamente. Assim, você tá lá no objetivo. Alex, cara, você passou rápido demais, brother. Puta merda. Eu queria ficar aqui mais um por pouco 2 assim horas. e tal, isso, aquilo. Mas vamos lá, deixa eu fazer uma última pergunta aqui, só porque eu sei que também a sua agenda é super, enfim, requisitada e tudo mais. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu vou despedir depois propriamente. Mas vamos lá. Eu acredito assim, ó, que o mundo, as pessoas estão sempre buscando algo que chama felicidade. Né? Então talvez esse seja o primeiro passo de alguém falar assim, como que você se imaginar? Eu me imagino feliz. Então você faz alguma coisa porque você está buscando ser feliz. Faz outra porque está buscando ser feliz. Dentro do seu conceito, Alex, o que seria felicidade nesse contexto para você e o que você assim emana dela na sua vida? Então, felicidade para mim é uma jornada, é um caminho, né? É o cair, é o levantar, é o construir, é o destruir, é o levantar, é o edificar, é o finalizar. A felicidade ela não está no ter, ela não está no ser. Quando eu for tal pessoa, quando eu for diretor, quando eu for dono de uma grande empresa, a felicidade não está nesses lugares, ela está no processo. Então, às vezes, as pessoas estão colocando a felicidade lá no fim, mas ela não está lá. Porque quando você chega lá, você descobre que não é. Aí ou você procura uma outra coisa, ou você entra num estado de depressão, porque você colocou toda a sua expectativa naquele dia, naquele lugar. E a felicidade ela é o processo de você aprender a acordar cedo todos os dias, 5 minutos antes do despertador tocar. É você conseguir dizer... Cara, hoje eu tô com vontade de ficar na cama, mas você fala assim, cara, mas eu tenho que ir, você consegue exercer esse controle e ir porque é importante para você, é importante para as outras pessoas, é importante para aquilo que você está construindo. Então, a felicidade, para mim, é aquilo que eu te falei, é poder ser útil para as pessoas. E entender que ser útil, eu preciso ser bom. Eu preciso ser capaz de poder servir as pessoas. E que eu vou servir cada vez mais pessoas quando eu tiver amor aqui dentro. Eu só consigo servir muitas pessoas se tiver amor. E eu não sirvo ninguém se eu não tiver amor. Então esse amor que emana de mim e poder servir as pessoas, seja através do meu trabalho, através de uma palavra amiga, através de uma disposição de um convite, através de um bate-papo no bastidor, numa mesa de bar, de poder dar um insight, de poder proporcionar algo que vai mudar a vida das pessoas, aquele momento. E a felicidade, ela não é um momento, mas essa jornada do servir, que é um estilo de vida, de entender que tudo na vida, Deus te criou para um propósito de servir. Mas se você não é útil em nada, você não consegue servir ninguém. Ou seja, não tem por que você ter sido criado. Então, o amor e a felicidade, eles têm que andar juntos como as principais emoções e sentimentos. Então, eu amo com a gratidão que eu tenho de poder acordar todos os dias de manhã e poder servir as pessoas. E quanto mais pessoas eu sirvo, mais eu sou amado, mais eu contribuo com mais pessoas e mais o propósito de Deus se revela em mim. Então, e nisso a gente dá, recebe e cresce na jornada, né? Show de bola. Show. Show de bola. Irmão, brigadão, cara. Foi um papo incrível. Né? Tamo junto, né? Começamos em alta performance e falamos de amor no fim, né? Esse negócio é doido, É um né? podcast, mano. Podcast Cara, é uma coisa de amigos, né? É desenvolvimento, É cara. como tá numa casa, isso, né? assim, porque eu acho que assim, ó, começa realmente, se você quer ter uma alta performance, amor tem que estar no meio. Sim. Tem que estar no foco, talvez. É o assim, fim. seja o fim ou o início que seja. Também, e o início, né? Assim, então... Tem que ter um porquê, né? Exato. Então, assim, que a gente descubra isso, porque se for pra acelerar, tem que ser numa direção. E direção mais bonita do que o amor, realmente não sei se existe nesse mundo aqui pra nós. Marquinhos, é nóis. Cara, 5º episódio com Alex, coach. Show, hein? Esse foi Pegou fera, fogo. fechou, pegou fogo, massa demais. Irmão, obrigado Tamo mais uma junto. vez. Amanhã é Freedom. Freedom, 3 dias. 3 dias de imersão?
ligado no 12, quase 40 horas nesses 3 dias de treinamento. Que show, mano. É uma imersão de inteligência emocional que gera um alto impacto emocional da vida das pessoas, alargando essa experiência, essa consciência para Amém. gerar mais resultado. Que você seja, né, um inspirador das pessoas e que você seja usado demais ali, irmão. Amém. Falou? Amém. Tamo junto sempre. Oh, Acelera Obrigado. Cast! Cara. É nóis! Tamo junto. Um abraço, Acelera Cast aí, É ó. isso aí, bora pra Vamos cima. que vamos.